E na sessão desta terça-feira, dia 5 de março, foram apresentadas ações de combate à dengue pela Secretaria Municipal de Saúde. Esse e outros assuntos você acompanha agora aqui na TV Câmara. A equipe da Secretaria de Saúde destacou o plano da Prefeitura para lidar com o aumento de casos de dengue no município. Desde o início, nosso prefeito Elbert Rezende determinou, através de uma força-tarefa junto às demais secretarias, que nós pudéssemos começar esse trabalho com o combate à dengue. Nós criamos recentemente o Comitê de Cuidado e Combate à Dengue. Ele está sendo liderado pela Secretaria de Saúde através do secretário, através da doutora Mayara Rezende, nossa secretária adjunta de alta e média complexidade, e de Natália Antunes, secretária adjunta de atenção básica, juntamente, claro, com os nossos técnicos da saúde. Isso tem amenizado muito a situação. Então, hoje, a gente pediu essa sessão, foi um pedido da Secretaria de Saúde para que nós pudéssemos esclarecer a população através dos vereadores, que são os representantes legais, fiscalizam o Executivo, fiscalizam a Secretaria de Saúde. É um entendimento que nós temos de parceria que pode ajudar muito nos problemas do município. Macaé registrou 6 mortes sob investigação para determinar se estão relacionadas à dengue. 7 crianças e 3 adultos estão internados no Hospital Público Municipal com a doença. A secretária de Alta e Média Complexidade informou que a unidade hospitalar está preparada para o tratamento da doença. Hoje, de acordo com o nosso número de atendimentos, a gente está classificado como verde ainda. Todas as nossas ações têm sido baseadas de acordo com o plano de ação desenhado pela epidemiologia. Então, a gente já tem todo o plano de ação desenhado para todos os níveis de classificação, tá? E hoje é importante a gente ressaltar aqui que temos 3 pacientes internados adultos por dengue e 7 crianças internadas por dengue no município. Então, é importante a gente entender que a dengue é uma causa de todos, é uma ação de governo. Precisamos estar todos alertas e unidos no combate à dengue. Ações importantes para as nossas crianças, mandar nossas crianças de repelente para a escola, botar uma calça comprida para evitar uma área maior de exposição ao mosquito. Então, a gente tem massificado também nas nossas redes sociais oficiais quais são os protocolos, os fluxos que a gente tem seguido nas unidades, e a gente segue muito atento ao cenário de dengue aqui no nosso município. Em Macaé, a Secretaria de Saúde está em estado de atenção por conta da dengue. Só para ter uma ideia, do dia 22 a 28 de fevereiro, foram mais de 10 mil casos no município. E os bairros em destaques são Centro, Aeroporto e Lagomar. Contudo, a equipe da Secretaria tem atuado com medidas preventivas necessárias para garantir a saúde de todos os moradores. Bom, falar rapidamente, ela já falou da questão da doença, então eu vou falar da questão ambiental. O vetor é o mosquito Aedes aegypti ou Aedes albopictus. Dura de 7 a 10 dias o ciclo de vida desse mosquito, ou seja, o mosquito acasala, vive de 30 a 45 dias. O mosquito fêmea, ele pica o ser humano porque precisa de sangue, para poder colocar os seus ovos. Os ovos podem ficar inertes por até 1 ano. Mais de 365 dias, os ovos podem ficar inertes e depois, com a água, ele vai eclodir. Vocês percebem nesse esquema aí que, se você tirar a água, você não vai ter mosquito. Então, é o que a gente sempre tem pedido para a população, para que cuide dos reservatórios, dos recipientes, dos depósitos que possam acumular água, porque nós não vamos ter, logicamente, nós não vamos completar esse ciclo. Então, do mosquito, da larva, passa pela toda a fase de larva, L1, L2, L3, L4, fase de pupa, e de 2 a 3 dias ele já sai da pupa na superfície d'água e já vira um mosquito alado. Bom, eu vou começar a falar a respeito do LIRA, o levantamento que nós fazemos para que a gente possa conhecer de forma rápida o mapeamento do município na questão de índice larvário, ou seja, a amostragem. Qual a quantidade de imóveis que tem, na verdade, a presença de recipientes com larvas? Isso é preconizado pelo Ministério da Saúde. No município, nós fazemos, assim como em todo o estado, os municípios, nós temos 4 vezes, 4 ciclos durante um ano, e durante essas 4 vezes, durante uma semana, nós fazemos aí uma série de visitas, deve ser suspensa toda atividade de rotina durante o levantamento, ou seja, fumacê só pode ser passado em caso positivo para pessoa que está adoentada para dengue.
não tem coleta, né, de amostras, de focos positivos, porque isso vai interferir no levantamento. Nós trabalhamos com 13 extratos no município, cada extrato aí de 8.100 a 12.000 imóveis, também preconizado. Trabalhamos com quarteirões e imóveis, os quarteirões são sorteados, assim como os imóveis, né, de forma aleatória, para que a gente possa fazer essa avaliação. 20% dos imóveis, né, desses quarteirões sorteados devem ser vistoriados. São coletadas, então, essas amostras pelos nossos agentes de combate à endemia, que eu quero aqui ressaltar a importância deles e dizer o quanto eu sou feliz por ser gestor desses profissionais aí que têm trabalhado incansavelmente, nós não fazemos nada sozinhos. Então, o laboratório, depois das amostras coletadas, realiza a verificação e identificação para ver se realmente é Aedes aegypti, porque quando os agentes vão coletar as amostras, né, nós vamos ter outras espécies de mosquito. Mas o que interessa para nós, porque tem fator e relevância e importância médica, é o Aedes aegypti nesse caso. O levantamento só considera o Aedes aegypti. E a partir disso são feitos cálculos, que é o que eu vou apresentar para vocês aqui. Chamar a atenção de todos, porque nós temos uma classificação do LIRA. Então, depois que a gente fechou o LIRA, né, se for abaixo de 1, o índice de infestação predial, ou seja, o índice de imóveis que teve positividade, é satisfatório. De 1 a 3,9 é uma situação em alerta para o risco de epidemia, e acima de 3,99 é uma situação em risco. Já adianto para todos que nós do município estamos em uma situação em alerta. O nosso LIRA é 1,4. Nós dobramos, infelizmente, do ano passado para esse ano, né, saiu de 0,7 para 1,4, como vocês podem ver no gráfico. Mas isso continua uma situação em alerta. Tem municípios aqui no estado que já estão em situação de risco. Nós não estamos em situação de risco para epidemia no momento. Nós estamos na situação de alerta, ou seja, redobrar os nossos trabalhos. Esse gráfico está um pouco ruim de ver, mas ele demonstra o histórico do índice de infestação predial, a média estadual, ou seja, Macaé 1,4, a média estadual hoje é 1,8, ou seja, nós estamos abaixo da média estadual. Esse gráfico é muito importante porque é o retrato do nosso município. Nós trabalhamos com 13 estratos na região urbana e um na região serrana, né? O extrato, vou chamar de extrato 14 aí, mas a gente chama de 01 SE, 01 Serra. E nesses estratos nós temos 9 estratos em alerta e 5 estratos em estado satisfatório, justamente por conta dos índices, né? Nos preocupa o extrato 7, eu vou explicar posteriormente o porquê desse índice de 3,7. Aqui tem os estratos numerados e as localidades que compõem esse extrato, ou seja, cada extrato tem as suas localidades. Então, eu quero destacar aqui alguns estratos, por exemplo, Lagomar 1 em estado de alerta com 1,4, Lagomar 2. Por que é Lagomar 1, Lagomar 2, Lagomar 3? Nós seccionamos alguns bairros que são bairros extensos, porque nós não conseguimos trabalhar o bairro como um todo, em um único dia. Então, a gente precisa seccionar. Fica mais fácil para que a gente possa trabalhar. Ajuda São José do Barreto, mas eu quero destacar aqui, Centro Cajueiros em Bitiba com 3% de índice de infestação predial, a Barra de Macaé 2, no setor da Barra com 3,7%, e depois eu vou detalhar mais esses dados, mas vocês percebam que são 9 estratos em amarelo, são estratos em alerta, e 5 estratos em verde, que são estratos ainda satisfatórios. Esses gráficos são muito importantes, né? Nós temos 131.847 imóveis visitados rotineiramente no município, por ciclo. Visitamos programados 5.567 imóveis, com uma positividade, na minha opinião, satisfatória. Né? Desses 5.567 imóveis na região urbana, 88 tiveram positividade para Aedes aegypti, 54 para Aedes albopictus. A Aedes albopictus é um mosquito também do gênero Aedes, mas mais silvestre, ele tem um comportamento mais para a região serrana. Ele está inserido em ecossistema, né, de Mata Atlântica, enfim, não na zona urbana. Enquanto que na área rural foram visitados 433 imóveis, com 13 amostras positivas para Aedes albopictus e nenhuma amostra para Aedes aegypti que nós consideramos neste LIRA. Ou seja, a região serrana, nós temos a predominância do mosquito do gênero Aedes, mas a espécie albopictus, que também transmite as arboviroses, dengue, zika e chikungunya. Também precisamos ter cuidado porque é do mesmo gênero. Por tipo de imóvel, né, nós tivemos aí o maior índice, né,
de visitas em terrenos baldios, 38%, seguido de residências, 24,9%, 25%, comércios, 23% e outros, 13%. Outros a gente considera igrejas, enfim, cemitérios. Focos por local encontrado. Nós tivemos, né, uma atualização, como o secretário disse, nós tínhamos 95% de focos positivos dentro dos imóveis e nós atualizamos hoje, nós estamos com 92,5% conforme o último Lira. É preocupante porque não adianta o poder público fazer a sua parte, mas devemos ter uma responsabilidade compartilhada. Todos nós dentro das nossas casas, ou seja, dentro dos imóveis, precisamos ter o acesso a esses imóveis, os agentes precisam, né, não ser recusados. Muitos imóveis são encontrados vazios, como eu vou demonstrar para vocês. Então, a gente precisa tratar a causa, ou seja, a causa do problema. Qual é a causa do problema? Muito mais fácil a gente tratar, né, a dengue, ou seja, tratando o mosquito na forma ainda imatura, ou seja, de larva. Depois que o mosquito vira adulto, é mais difícil a gente controlar. Das espécies encontradas na área urbana, 62% é Aedes aegypti, o mais conhecido, e 38% é Aedes albopictus, que é a espécie mais silvestre. Ou seja, na área rural, destaca aqui região serrana, 100% das amostras positivas foram para Aedes albopictus, que, ressalto, mais uma vez, também transmitem a arbovirose, ou seja, dengue, zika e chikungunya. Mas por se tratar de um ambiente, de um ecossistema, né, um ambiente estabelecido, áreas de preservação, a gente tem a espécie mais silvestre. Aqui é um mapa muito importante que traz para nós um panorama da nossa região norte, né, o estado é seccionado em regiões para que a gente possa trabalhar com a Secretaria de Estado da melhor forma. Macaé hoje, ela está, como eu disse, em alerta, junto com 45 outros municípios, e em risco nós já temos aqui, próximo de nós, né, também na região norte, alguns municípios já em risco, por exemplo, Campos, e uma cidade que é ao nosso lado, que faz fronteira conosco, o Rio das Ostras, ela já apresenta aí um estado, vamos dizer assim, de uma pré-epidemia, e pelo menos um extrato em risco, que causa muita preocupação para nós, porque Macaé é uma cidade de população muito flutuante. As pessoas vêm trabalhar, voltam para os lares, sobretudo a cidade nossa vizinha de Rio das Ostras, isso é muito preocupante, porque uma pessoa doentada, se o mosquito pica, ela pode, né, pode transmitir para outras pessoas e outras pessoas serem infectadas. Os municípios que apresentam os maiores índices de infestação predial, ou seja, índice, né, de casas com positividade, né, com focos positivos para Aedes aegypti. Nós não estamos figurando no índice de maiores índices de infestação predial, graças a Deus e graças ao nosso trabalho. Né, percebam, a primeira cidade de Carmo, com 11,4% de índice de infestação predial, ou seja, né, 9, 10 vezes mais do que Macaé. Macaé está com índice de 1,4, ou seja, nós não figuramos com os maiores índices. A 17ª cidade dessa lista é São Sebastião do Alto, com índice, né, um índice um pouco diferenciado, porque é uma cidade menor, mas é o LIA que a gente chama, mas com 3%, ou seja, nós estamos com 1,4%. A gente ainda está distante de uma situação de risco na questão do Lira. Aqui a classificação dos depósitos, ou seja, quando a gente vai nas casas, a gente classifica esses depósitos que são possíveis criadores de dengue em classe, né? Ou seja, A1 são depósitos de água elevados, ou seja, caixas d'água que estão no sistema de abastecimento elevado. A2 é o maior problema do nosso município. Faço uma crítica aqui para a Companhia Estadual, né, de Água, infelizmente, porque nós hoje não temos uma totalidade de população que recebe água, abastecimento encanado. Então, as pessoas acabam armazenando águas em tambores, em caixas d'água, barril, a nível do solo. E isso, infelizmente, tem prejudicado muito a nossa situação, porque 55%, se eu não me engano, dos nossos depósitos hoje é a nível de solo. E como é que eu vou dizer para uma pessoa descartar, às vezes, a única água que ela tem, né, numa comunidade, num bairro? Então, é complexo. Classificação dos depósitos. B, depósitos móveis, né? A gente tem aí frascos, garrafas, bebedouros em geral, né? Por exemplo, de animais, fontes ornamentais, materiais de construção como vasos sanitários que estão inutilizados, objetos ritualísticos, né, religiosos. O tipo de depósito ser depósitos fixos, piscinas, por exemplo, tanques de obras, cacos de vidro em muros. A D, passivo de remoção, né? E a gente divide em dois. D1, que são pneus e outros materiais rodantes, câmaras de ar, manchões.
D2, que são resíduos sólidos, recipientes plásticos, garrafas PET, latas, entulhos de construção. E o E, que são os naturais, que tem o menor índice no município, que são axilas de folhas, né? Entre as folhas, pode acumular água, bromélias, por exemplo, buracos em árvores, em rochas, restos de animais, né? Cracas, por exemplo, carapaças, cascas. E esse gráfico é muito importante, chama a atenção porque ele dá para nós o desenho de Macaé hoje, quais são os maiores, o maior índice de, onde está o maior índice de criadouros dos mosquitos no município, a Aedes aegypti. Como eu disse, 55% é a classe A2, caixas d'água a nível do solo, infelizmente, porque muitas pessoas precisam armazenar água, estocar água em casa, 55%. B, 19%, vaso de planta, depósitos móveis, que a gente coloca aqui, aquele pratinho do vaso de planta, é sempre o retrato que ideal para a gente representar aqui, seguido de 9%, né, de piscinas, lagos, enfim. D1, que são pneus, por exemplo, D2, que são as garrafas, e o A1, que é a questão de reservatório elevado, né, as caixas d'água que a gente tem geralmente já encanadas, e o E, que não está aqui porque é 1%, praticamente 1,1%, que são os depósitos naturais. Nós trabalhamos, né, desde outubro, pelo menos que eu estou aqui, eu vou responder pelo que eu estou há 4 meses, nós trabalhamos em 3 frentes de ações principais que terminamos. Né? Determinei ações de campo, que são importantíssimas, realização de visitas domiciliares, mutirões, cevas itinerantes, pontos estratégicos, controle químico, bloqueio de casos positivos, passagem do veículo fumacê. Educação e saúde é uma outra frente, que é a educação, conscientização da população e ações publicitárias, que sempre está à disposição da imprensa, dos órgãos, né, que precisam de informações. Eu nunca me nego a passar informações para a imprensa, porque a gente precisa estar sempre passando informação verídica, responsável para a população, não passar fake news. Isso é muito importante. Então, isso é um papel do governo e eu, como gestor, preciso fazer isso. Estatísticas de campo, né? 79% de imóveis são encontrados abertos, mas, infelizmente, 20,5% dos imóveis nas visitas durante o Lira são encontrados fechados, ou vazios, ou abandonados, ou ainda recusados. Né? A gente chega para fazer o trabalho, as pessoas recusam que a gente entre, os agentes. Então, complexo. Então, isso é um problema para nós hoje, e estamos procurando meios junto com a Procuradoria para que a gente possa aí está realmente indo adiante nesses imóveis para que a gente diminua esses 20,5%. Nossas estatísticas de campo, eu reforço que nós temos feito mutirões de norte a sul da cidade, não tem preferência, não tem zona sul, zona norte, é a cidade inteira, tem trabalho, tem notícia, quem acompanha não fica desinformado, só fala que a gente não faz, né? Se a pessoa realmente não procura os meios de comunicação. Então, assim, é importante que vocês acompanhem o nosso trabalho nas redes oficiais. Nós fizemos Lagomar, Aeroporto, Imbitiba e Soimar. Já fizemos toda a região serrana, uma semana inteira dedicada à região serrana, né? Os vereadores da Serra, acho que o Jorge está presente aqui. Então, ressaltar isso, tá, Jorge? Região serrana, nós fizemos uma semana de trabalho. E, infelizmente, como vocês podem ver, os imóveis inacessíveis, 47% dos imóveis visitados estavam inacessíveis no Lagomar, 39% no aeroporto, 31% na Imbitiba e 24% no Soimar. Macaé foram identificados 2 tipos de dengue e há preocupação com o aumento de casos do mosquito na cidade. A Secretaria de Saúde alerta para os sintomas da doença e a importância do tratamento adequado. A dengue faz parte de um grupo de doenças denominadas arboviroses, transmitidas por vetores artrópodes. Né? Aqui no Brasil, nós temos como vetor o mosquito Aedes aegypti. Nós temos 3 tipos de vírus da dengue, 4 tipos de vírus da dengue. Né? No Brasil, nós tínhamos 3 tipos circulantes, e em 2023, nós tivemos a reintrodução do dengue tipo 3. Então, nós estamos com 4 tipos de vírus da dengue circulando no Brasil. Porém, em Macaé, nós identificamos apenas 2 tipos de cepas. Então, o tipo 3, que é o tipo mais preocupante do momento, porque a gente tem uma população total, né? Ele não circulava há mais de 10 anos, então, quando a gente pega a dengue, a gente cria uma imunidade, quando a gente se cura, a gente cria uma imunidade para aquele tipo de vírus e fica imune por algum tempo, algumas pessoas ficando imunes para sempre.
Então, a gente sabe que a população que já pegou dengue, provavelmente ela não vai pegar o mesmo tipo que esteja circulando. Então, se circular um outro tipo, é que a gente volta a se preocupar. Então, no Brasil, a gente tem essa preocupação porque temos um subtipo novo. Porém, esse subtipo não é o subtipo que tem mostrado um aumento do número de casos de internação e óbito. Então, no Brasil, a gente tem outras variantes, né, do vírus que causam mais preocupação. Os sinais da dengue, ele começa com uma febre, geralmente, né, uma febre alta, pode estar em torno de 38,5, 39, e outros sinais e sintomas, que são sinais e sintomas muito parecidos com outras doenças, uma gripe, Covid ou alguma outra virose. É uma dor, né, uma dor muscular, uma dor de cabeça, principalmente localizada atrás dos olhos, uma prostração, né, e algumas pessoas podem apresentar manchas no corpo. Porém, a dengue é uma doença autolimitada. Então, se a gente não usasse nenhum medicamento, nenhum antitérmico, nenhum remédio para dor, provavelmente, né, mais de 90% da população se cura sem nenhuma intervenção medicamentosa. Se ela tiver com uma imunidade boa, se ela não tiver com nenhuma desregulação, se ela conseguir realizar uma hidratação correta, no tempo hábil, seguir as orientações prescritas, né, por um profissional, por ser uma doença autolimitada, a gente consegue, né, o ser humano tem essa capacidade de se defender do vírus. O nosso corpo tem essa capacidade. Porém, uma parcela da população não tem essa capacidade. E aí essa parcela da população que preocupa, né, os agentes de saúde, todo mundo que atua, todo profissional de saúde que atua no combate à dengue e no atendimento. E alguns sinais de alarme, eles servem para que a gente possa, na hora da avaliação da pessoa, identificar se ela está em risco, se ela está apresentando um quadro de dengue grave, se ela está apresentando um quadro já com sinais de alarme, que liga uma luzinha de alerta para o profissional, às vezes, fazer uma internação, uma intervenção medicamentosa mais incisiva, ou deixar aquela pessoa em observação por algumas horas, pedir uma reavaliação em menos horas, às vezes 24 horas. Né? Então, a gente acaba tendo essas tomadas de decisões de acordo com o quadro apresentado. Então, quais são os sintomas que a gente, além daqueles primeiros que eu citei, que são a febre, a dor no corpo, a dor muscular, né, dor de cabeça, manchas vermelhas pelo corpo, nós temos também os sinais de alarme, que é a dor abdominal, os vômitos persistentes, o acúmulo de líquido em cavidades corporais, como no abdômen, pode dar uma ascite, ou um derrame pleural, derrame pericárdico, na região torácica, hipotensão postural, letargia, irritabilidade, aumento do tamanho do fígado, que é a hepatomegalia, e sangramento de mucosas. Né? Alterações laboratoriais também são muito importantes para serem visualizadas e para serem utilizadas para tomada de decisão. Aqui nós temos a ficha de notificação. A dengue ela faz parte da lista de agravos da lista de notificação compulsória. Então, todo profissional que suspeita ou confirma um caso de dengue, ele deve, né, realizar essa notificação. Essa ficha ela contém dados sociodemográficos e dados laboratoriais e sinais e sintomas. Né? A gente precisa dessa ficha na Secretaria de Saúde, por exemplo, para a gente identificar qual é o bairro mais acometido, qual é o perfil da população que está mais acometida, quantos casos nós temos no município. Então, ela é uma ficha disseminada todos os anos, nós reforçamos com os profissionais de saúde, nas capacitações, essa importância da notificação. Né? E aí a completude no preenchimento dos dados também. Raça, cor, idade, bairro, para a gente poder ter uma ação mais incisiva. Nós trabalhamos com a vigilância epidemiológica, né, realizando essas investigações em parceria com a Vigilância Ambiental em Saúde, o SEVAS, né, antigo CCZ,
que realiza, por exemplo, bloqueio em todos os casos positivos. Então, todas as fichas que nós recebemos, nós repassamos para eles em tempo hábil, e eles vão lá no território e fazem essa varredura, tanto na casa do doente, quanto na região. E isso tentando parar a cadeia de transmissão, porque a gente precisa identificar os focos e eliminar os mosquitos. Focos e mosquitos. Aqui é o nosso protocolo interno, né, do município, um protocolo mais voltado para a identificação laboratorial. Então, nós fizemos capacitações com os profissionais da ponta. É recorrente essa capacitação. Então, 2022 teve capacitação de dengue, 2023 também, 2024 também temos algumas, né, porque o momento pede até que seja mais de uma a ser realizada. Então, todos os consultórios da alta e média complexidade que fazem atendimento das pessoas suspeitas ou que estão positivas para a reavaliação da dengue, eles receberam esse material impresso em A3 para serem afixados em virtude do atendimento do profissional, né? Então, o profissional ele vai ter ali esse material como suporte no seu atendimento. Aqui é um cartão de acompanhamento, então a gente fez uma adaptação também esse ano, uma atualização. Então, todos os casos positivos, né, devem ter esse cartão de acompanhamento que serve para que, no próximo, na reavaliação desse doente, ele já venha com algumas informações para o profissional que vai o atender, para dar continuidade no seu caso. Não ter o profissional não fica sem nenhum dado daquele doente. Aqui os tipos circulantes, então nós temos 55% identificado de dengue tipo 2 e 45% de dengue tipo 1. Aqui nós temos o número de casos, de acordo com o residente, segundo anos de sintomas. Então, esse gráfico ele fica diferente do primeiro, porque ele pega o início dos sintomas. Quando a pessoa vai na emergência, e ela passa pelo atendimento, por uma triagem, ela tem que ser indagada de quando começou. Então, a gente tem um compilado de casos notificados em 2024, porém, quando a gente faz uma investigação, a gente vê que alguns casos já vieram positivos de 2022. Dá mais ou menos 140 e poucos, 50 e poucos casos que já vinham positivos do mês de dezembro, né, de 2023. Aqui é a relação entre sexo, né, e faixa etária dos acometidos. Então, nós temos uma população feminina mais acometida e um adulto jovem, né, aquele adulto que trabalha, produtivo. Público infantil, nós temos a faixa etária de 5 a 9 anos, sendo a faixa etária predominante a ser acometida aí nos últimos anos. Isso também está seguindo o que nós encontramos série histórica de Macaé dos últimos 10 anos, né? É um público feminino, adulto jovem e crianças de 5 a 9 anos. Não tem mudado muito isso no nosso panorama, né? 53% dos casos notificados são do sexo feminino. Aqui nós temos um quadro com uma série histórica e o número de casos nos últimos 11 anos em Macaé, né? Então, 2013, 2016 e 2022, nós vivemos períodos epidêmicos. Lembrando que a dengue ela é uma doença de notificação compulsória, que, em caso de agravamento e óbitos, ela precisa ter uma investigação mais incisiva devido à importância de saúde pública. Muito parecido com o que aconteceu na Covid. Os óbitos de Covid não era fechado, por exemplo, com um teste rápido que é feito lá na UPA, lá no PSM, na urgência e emergência. Todo óbito de importância de saúde pública, ele precisa ser investigado epidemiologicamente e confirmado com exames específicos. Então, todos os casos suspeitos de óbitos por dengue, nós enviamos a amostra para o laboratório estadual, que realiza a investigação, repassa o resultado para o município e depois nós enviamos, né, os documentos, como o prontuário, né, de todos os setores que o falecido passou, né, do que o paciente passou, todos os atendimentos dele, todos os exames realizados, os exames de imagem, tudo que é feito é mandado para a Vigilância Epidemiológica Estadual e o Estado, junto com o Ministério da Saúde, fecha o caso
como positivo ou não para a dengue. Então, não é o município que faz esse encerramento do caso. Nós temos 6 óbitos em investigação. Um deles já saiu a amostra laboratorial inicial, né, do LACEN, do Laboratório Estadual, como negativo, né? Então, agora a gente aguarda a investigação epidemiológica, assim como a gente aguarda o resultado dos outros 5 óbitos. Aqui os casos notificados de dengue, segundo a unidade notificadora. Então, nós temos a Unimed Costa do Sol como a unidade com maior número de notificações, seguido pelo Pronto-Socorro Aeroporto, UPA Lagomar e Pronto-Socorro Municipal. A proporção de casos notificados de dengue em Macaé, segundo o bairro de residência. Então, a gente tem atuado bastante em parceria com o SEVAS em relação a essa eliminação do foco e interrupção da cadeia de transmissão com os bloqueios, né, nas residências e principalmente nesses bairros que têm o maior número de notificações, que são o Parque Aeroporto, que a gente tem passado continuamente o Fumacê lá, porém tem que respeitar uma escala, um cronograma estabelecido pelo setor, porque podemos ver que temos outros bairros também a serem realizados. Então, nós temos o Parque Aeroporto, Lagomar, Centro e Jardim Santo Antônio como os bairros mais com maior número de casos positivos de pessoas residentes. Então, nós temos um total de 1.200 casos notificados em 2024 e 6 óbitos em investigação, um com resultado laboratorial negativo. A Prefeitura divulgou um cronograma do carro Fumacê, que auxilia no combate ao mosquito da dengue no município. Pesquisas mostram que a maior parte dos criadouros estão dentro dos quintais das casas. O nosso tão falado Fumacê, né, que eu estava esperando para poder falar dessa parte, que é muito importante. A gente recebe muitos pedidos. Fumacê é preconizado pelo Ministério da Saúde. Eu não posso passar Fumacê de qualquer forma, de forma descontrolada e desplanejada. Né? Nós precisamos fazer todo um planejamento técnico para que a gente possa passar o Fumacê. Fumacê se passa somente em casos positivos. Pessoa está doente, a notificação chegou, nós passamos o Fumacê. Se nós passarmos o Fumacê de qualquer forma, vai acontecer o quê? Resistência dos insetos, dos mosquitos. É por isso que hoje a maioria das pessoas usam SBP em casa, um rádio, alguma coisa assim, um inseticida, e o inseticida não tem a mesma eficácia que tinha anos atrás. E tudo por trás disso se chama ciência. A gente não pode dar tiro no escuro. A gente precisa trabalhar aqui cientificamente. E eu não abro mão disso. Eu sou técnico, eu tenho que agir tecnicamente. Eu tenho que agir conforme o Ministério da Saúde determina. Senão, daqui a pouco o município está respondendo, daqui a pouco eu estou trazendo uma resistência para o município, né? Os vetores ficam resistentes e, claro, um desequilíbrio no meio ambiente. Dizer que todos os estratos, os 13 estratos, desde janeiro nós já fizemos, né? Com um veículo nós fizemos todos os 13 estratos. Trapiche e Trapólio, dia 2 de fevereiro, Trapiche e Trapólio. Dia 19, Barra de Macaé. Dia 26, Aroeira. Dia 21 e 23, Lagomar, Engenho da Praia. Dia 26, Frade. Dia 29, Parque Aeroporto. Isso aí uma vez, né? A gente passa rotineiramente. Claro, não dá para atender todos os bairros ao mesmo tempo. Eu tenho um equipamento hoje, eu preciso atender os bairros que têm prioridade, os bairros com mais casos. Né? Eu, por exemplo, moro no centro, mas eu não vou passar o Fumacê no centro porque eu moro no centro, porque precisa passar no centro. Eu vou passar onde precisa ser passado, onde tem mais casos positivos. Isso é preconizado pelo Ministério da Saúde. E tem horário para passar. É 5 da manhã às 8 da manhã, geralmente, e das 18 às 20. Por quê? A gente precisa passar o Fumacê quando nós temos ventos, né, estáveis, ou seja, meteorologia. Eu não posso passar com chuva porque a máquina aquece, a caminhonete é destampada, a máquina precisa ser destampada, ela é alta temperatura, eu posso quebrar a única máquina que nós temos. Eu vou falar que nós vamos partir agora para o processo para aquisição de novos equipamentos. Então, tem que ter muita responsabilidade. É dinheiro e a máquina pública. A gente tem que agir com responsabilidade. Tá? Então, aqui outro exemplo, dia 28 de fevereiro, Glicério, e dia 1º de março, Córrego do Ouro. Então, nós estamos, sim, passando o Fumacê. Quem fala que o Fumacê não está passando em Macaé,
está um pouco desinformado, porque o fumacê está passando em Macaé, sim, e na região serrana, com toda certeza. A mídia está aí e não me deixa mentir. Passagem por extratos, 100% dos extratos foram realizados. Passagem por localidade, 70% realizados, 29% não foram, porque questão de meteorologia, os agendamentos todos previstos, esses 29%, ou estava chovendo, a gente sofre muito com chuva em Macaé, infelizmente, no final de tarde, por conta da estação, então a gente acaba tendo esse problema, não pode passar o fumacê. Aqui é um cronograma, eu gosto de transparência, então é mostrar para vocês, e eu estou à disposição também, quem quiser pedir, a gente disponibiliza todo o roteiro do fumacê. Se entrar no nosso Instagram, vai ver todo dia, 6 da manhã, 8 da noite, eu mesmo faço questão de postar para mostrar que a gente passou. Então, aqui um cronograma desde o dia 16 de fevereiro, Aeroporto, Botafogo, Barreto, Malvinas, Engenho da Praia, Virgem Santa, Lagomar, Frade, Aroeira, Jardim Santo Antônio, Glicério, Parque Aeroporto, Ajuda de Cima. E aí, como eu disse, já falei do cronograma, né, 55 agendamentos foram realizados, 12 não foram realizados. Aqui a nossa agenda atual, então, para vocês saberem, essa semana do dia 4 ao dia 8, nós estamos passando no Centro, no Barreto, na Barra, no Jardim Santo Antônio, Trapiche, Franco Plaza, Malvinas, Vale das Palmeiras e Aroeira. Mais uma vez, ressalto, priorizando o bairro com maior número de casos positivos notificados via vigilância epidemiológica, trabalho integrado para dengue e outras arboviroses. Durante a sessão, alguns vereadores fizeram perguntas e debateram sobre a situação da dengue em Macaé. Eu gostaria de perguntar, a minha pergunta vai mais direcionada até para a doutora Maiara, que está ali, né, na ponta, no HPM. Eu gostaria de perguntar se dentro esses casos que foram mandados para análise de mortalidade, se tem algum já confirmado ou não? Não, até o momento o LACEN não deu retorno para a gente de nenhum caso, tá? E aí a gente segue aguardando, porque a gente não pode divulgar antes que o LACEN envie para a gente essa amostra positiva ou negativa. A pergunta é porque a gente, né, como presidente da Comissão de Saúde, a gente sempre está aí sendo questionado. Reginaldo, teve alguma morte e tal? Então, é muito bom esclarecer aqui. Quero agradecer a doutora Maiara por esse esclarecimento. É a sua palavra, senhor presidente. Por inscrição, a palavra está com o vereador José Prestes. Logo em seguida, o vereador Rafael. Senhor presidente, colegas vereadores, demais pessoas presentes aqui, secretário e toda a sua equipe, é muito bom recebê-los aqui. Secretário, tem hora que eu faço alguns questionamentos que parece até que eu sou de oposição, né? Eu não sou governo, uma coisa. Mas nós, na nossa vida particular, a gente entende que a prevenção é um grande negócio, é muito importante a prevenção, né? Se você vai para um determinado lugar, lá a alimentação é diferente, você comer determinada coisa vai te fazer mal ao fígado ou lá um outro órgão qualquer. Então, secretário, eu entendo que para a saúde também é um santo remédio a prevenção, né? Prevenir. Eu confesso que eu não posso aqui nem levantar questões assim de que não está havendo prevenção, porque eu não estou muito a fundo na situação. Nós sempre ouvimos que o aeroporto, por exemplo, é um criador de mosquitos. Lá o pessoal sofre. E dizem até qual é o motivo. Esse canal Rio-Macaé, que está lá empanturrado, e o mosquito cria ali. Então, secretário, eu ouvi atentamente a secretária Maiara e coisa, e eu creio piamente na boa vontade da equipe de saúde, de fazer o trabalho, de tratar as pessoas, muito embora a gente saiba que se prevenisse é melhor do que tratar, seria mais fácil, porque quando se perde uma vida para um mosquito, fica triste, né? A gente fica mal. Então, eu queria só entender uma coisa. Se o município ele faz um trabalho de prevenção durante todo o tempo ou só nesse momento que o mosquito está atacando, né? Então, vereador Prestes, como foi informado aqui, tanto pela Helenice Salles e pelo Luan, a gente vem constantemente durante o ano fazendo essa prevenção. Claro que quando se tem uma epidemia como agora, aumenta tudo, aumenta a quantidade de equipamentos. O Luan já entrou com pedido de novos equipamentos, ele tem sofrido, a gente faz aqui a meia-culpa com essa questão, mas como eles falaram aqui, desde de agosto, setembro, outubro do ano passado, já havia sendo intensificado, né, o trabalho junto às comunidades.
Mas eu volto a repetir aqui, não é tirando a carga do poder público, a gente tem falado sempre isso. É muito importante que a população ande de mãos dadas com o poder público de modo geral, porque os focos estão dentro das unidades. Se a gente não conseguir manter a nossa casa, né, o nosso estabelecimento, o nosso sítio, tudo aquilo que nos pertence, evitando esses focos, aí não tem prevenção realmente que aguente. Né? As equipes estão preparadas. Vale ressaltar, Helenice me lembrou aqui agora há pouco, Macaé é um dos poucos municípios do estado que está com os testes. Nós temos os testes, a gente conseguiu durante todo esse tempo nos programar. Municípios vizinhos aí, de grande, próximo à capital, estão passando por dificuldades de testes, nós temos os testes, então a gente se preparou e tem se organizado com planejamento para poder fazer, né, todo esse trabalho. Mas o trabalho vem acontecendo sim. Só uma segunda pergunta. Secretário, eu adquiri um terreno aqui no bairro Visconde de Araújo, que estava abandonado lá já há uns 20 anos. A gente não suportava ficar dentro do terreno, assim, que a gente partiu para a limpeza, né? Aí, onde entra a questão do poder público, é necessário que faça a investigação. Os vizinhos ali do bairro até ficaram felizes pelo fato da gente ter entrado, peguei licença do meio ambiente, tirei árvores que estavam lá para fazer uma construção, mas a folha daqui para aquela parede, mas é um mosquito puro. Então, o município precisa realmente ter uma ação mais forte com relação a propriedades, né, que estão abandonadas. E a gente sabe que não é só lá dos córregos, lá do riacho, mas dentro dos quintais, onde tem mato, tem mosquito. Então, eu penso que o município precisa, sim, ter uma ação constante, inclusive não é só nesse período de outubro para cá, não, é uma ação constante no combate ao mosquito. Muito obrigado. Vai querer, presidente? Inscrição na fala, por favor. Vereador Rafael, logo após a vereadora Isa. Meu presidente, nobres colegas vereadores, público que nos assiste na manhã de hoje, presencialmente, pela internet, senhores secretários, Alexandre, Maiara, Natália, Helenice, coordenadora, e Luan também. Todos os agentes de combate a endemias e de comunidade de saúde que estão aqui presentes também. Eu gostaria de fazer alguns apontamentos, mas inicialmente parabenizar o trabalho da equipe da saúde, esse trio muito competente nas suas habilidades, nas suas funções, em especial o secretário Alexandre, com quem eu tenho mais contato, com quem eu tenho naturalmente um bom diálogo para a gente tratar as questões de interesse do município. A gente tem uma pauta aqui que é muito bem definida, né? A gente tem aqui, luta muito pela questão dos animais. E hoje já se tem o entendimento da saúde pública. E aí, para início, eu queria fazer um apontamento que é alvo de indicação nossa, a gente já fez também emenda, tanto no PPA quanto na LOA, para a implantação do veterinário na equipe de saúde da família. Isso já é norma técnica do Ministério de Saúde desde 2011. E antes da gente ter voz aqui na Câmara, essas coisas não eram muito levadas a sério, não. É bom que a população saiba. Mas o secretário Alexandre Cruz sempre nos levou muito a sério e, por essas e outras, a gente tem uma excelente relação, uma relação que tem que ser realmente de homens públicos. E como é uma nota técnica do Ministério da Saúde, vai muito além de um vereador apontar. Então, queria fazer esse apontamento, acho importante. Nós dispomos de veterinários, inclusive concursados no município, dispomos de veterinários no quadro da Secretaria de Saúde, poderiam ajudar a planejar isso para o futuro. A implantação do veterinário vai ajudar muito no conceito de saúde única. Em relação aos agentes de combate a endemias e agentes de combate de comunidade de saúde, eu vejo também a importância de uma maior integração. E aí, claro, fica essa sugestão aí para a secretária Natália Antunes, porque, mais do que nunca, a atenção básica, como bem foi falado pelo vereador Prestes, é fonte de prevenção a doenças. Por fim, seguindo o caminho dos imóveis fechados, gostaria até de registrar, infelizmente, até porque nós já solicitamos, ao Alcides Mourão, número 150. Reginaldo, tanto o vereador Reginaldo como o presidente Cezinha deve conhecer esse endereço. Ali mora um cidadão que parece que não deixa os agentes de combate a endemias entrar e precisa da saúde mental ali. Em relação aos lotes e casas fechados, eu queria pontuar para a gente poder avançar aí numa parceria, porque eu acho que o Legislativo ainda poderia, talvez, subsidiar alguma legislação, presidente, que autorize o poder público a entrar,
a notificar. Eu lembro, no passado, emitiram um decreto permitindo isso, mas aí precisava do chaveiro, enfim. Foi o que o vereador Prestes colocou. Os imóveis, muitas das vezes, estão fechados. No caso específico da Alcides Mourão, o munícipe não deixa entrar. No local consta vários objetos ali, coisa de reciclagem. Ali tem gato com esporotricose, ali tem roedores, ali tem de tudo. Por fim, perdão, ainda tinha mais um ponto, em relação ao canal. Nós fizemos o canal Campos Macaé. Primeiro, lamentar, é bom que fique registrado em ata, que é lamentável, o nosso município não investiu naquele canal nos últimos quase 200 anos. É o segundo canal artificial mais antigo do mundo. Mas esperança eu tenho. O prefeito Elbert Rezende esteve aqui, ouviu, leu a nossa indicação, até o próprio Luan, enquanto biólogo, teve um momento de participação da construção dessa indicação, se me lembro bem, com outros técnicos, que é uma indicação que pontua a necessidade da gente verificar os canais. Ali é um canal morto, né? Ali é um canal que não tem corrente e, portanto, não é mais necessariamente um canal, mas pode e deve ter uma utilidade para o município. A urbanização das suas laterais. Carioca 2 tem a necessidade, a ausência de calçada. Então, as uma utilidade, desde que a gente realmente faça uma prevenção. E aí eu faço uma universalidade com obras. Se nós fizermos já alguns movimentos, a exemplo dessa para em alguns canais. Eu tive no canal da Virgem Santa, e essa presidente, mas lá não operando tanto, porque tem corrente. Né? Então, nesse sentido, agradeço a oportunidade de trabalhar o futuro. Obrigado. Suas, né, que algumas primeiro, a gente tem trabalhado de forma integrada já. A gente tem intensificado isso, os acessos têm acompanhado a gente. Sim, a gente tem o terceiro sábado aí, é um programa agora que a gente tem de ação sábado, a gente está fazendo ação conjunta dos ACES com os ACS, que é importante a participação, né? Os agentes comunitários de saúde são importantíssimos também para nós, porque efetivamente soma forças. Num segundo momento, dizer a respeito das questões de terreno baldio, privado, a questão de cuidado pela legislação compete aos seus proprietários, só que a gente tem dificuldade hoje de localizar os proprietários, e se a gente intervir de qualquer maneira, a gente pode, lá na frente, tomar um processo, enfim, o município, né, ser processado, ter sanção, enfim. Então, a gente está trabalhando dentro das 4 linhas da Constituição para que a gente possa garantir, efetivamente, um trabalho que seja da gente. A gente tem todo um protocolo, a gente está contando com a ajuda da Procuradoria, em breve, para que, judicialmente, a gente consiga fazer essas intervenções. Os terrenos que estão abertos, começar ainda não foi divulgado, nós vamos começar agora, sábado até o final do mês, isso foi alinhado ontem com a Secretaria de Governo, com o prefeito, nós vamos estar junto com a Secretaria de Junta de Serviço Público e juntamente de outros órgãos em bairros que estão com maior índice de positividade, ou seja, Aeroporto, Lagomar e Centro, atuando com as visitas domiciliares, né, o SEVAS, o ACE, ACS, e nós vamos estar fazendo um mutirão de recolhimento de resíduos que são tipos de depósito. Então, a gente vai passar na rua fazer um verdadeiro mutirão junto com o serviço público, porque precisa efetivamente. E num terceiro momento, respondendo a respeito do canal, se eu não esqueci de algo relevante, o canal eu tive oportunidade de, enquanto fui assessor dessa casa, escrever, né, um projeto de lei, juntamente com toda a equipe do NUPEM da FRJ, com o professor Francisco Esteves. Eu estive à frente, nós escrevemos a legislação que é sua, vereador, a respeito de controle, né, nós pensamos isso há 2 anos atrás, se não me engano, de controle efetivamente das gigogas, das plantas aquáticas nesses canais, porque, respondendo, Prestes, a questão na zona norte do município hoje, no Parque Aeroporto, o maior índice de positividade hoje é para Culex, é um mosquito que não tem importância médica na nossa região. Então, a gente nem contabiliza no Lira, porque a gente não
mostra. Claro que tem dengue sim, porque o mosquito flutua, ele voa, distância, enfim. Mas na Zona Norte a gente tem a problemática de Culex. E os canais eutrofizados, né, o canal morto, como você bem colocou, um canal eutrofizado por conta de efluentes ao longo de décadas, né, de esgoto sanitário sendo colocado ali, tem muita matéria orgânica. Essa matéria orgânica propicia a proliferação de plantas aquáticas de grande biomassa. Essas plantas acabam fazendo a cobertura da lâmina d'água, não tem oxigênio, não tem luz, o canal fica eutrofizado, ou seja, com baixo oxigênio. E aí a gente não tem peixe que vai comer a larva, a gente afeta o ecossistema dali, e aquele ecossistema fica predominante o quê? Várias formas imaturas. Então, por isso a importância da gente manter sempre, eu sempre falei isso, da gente manter uma limpeza periódica. E a gente tem aí contado, ontem mesmo o serviço público já estava limpando e a gente fazendo um trabalho de bloqueio. Não adianta a gente fazer o nosso trabalho de controle químico se não tiver limpeza antes. Tá bom? Para requerer, presidente? Para requerer, vereador Luciano Diniz. Senhor presidente, prorrogação dos trabalhos, por gentileza. Vereadores que estão de acordo permaneçam como estão no contrato Cervantes. Aprovado. Por mais 30 minutos. Por inscrição, a vereadora Isa Vicente. Bom dia, público presente. Bom dia, colegas vereadores, toda a equipe da Secretaria de Saúde, que faz um belíssimo trabalho aí, enfim, ao longo desses anos, Covid, agora dengue, né? Enfim, desafios muito grandes que acredito que tem que ser enfrentados todos os dias. E o SEVAS, né, tem feito um trabalho muito bom, principalmente dialogando com essa casa. A gente tem constantemente o nosso mandato recebendo as demandas de focos, de bairros que estão com a questão do mosquito, e a gente faz esse diálogo e vê que o SEVAS monta ali a sua programação, claro, com as evidências, né, dos pontos onde existem mais contaminação, mas também dialogando e ouvindo essa casa que representa a população. E aí, nesse sentido, eu tenho uma pergunta direcionada, secretário, à alta e média complexidade, porque nós temos recebido muitas reclamações da população em relação aos exames laboratoriais quando a pessoa está com sintoma do dengue ou da Covid e se direciona às unidades da UPA, que é... Então, estar expôs ali o... Mas, na prática, sai do trabalho, vai na UPA do Lagomar, ou vai no pronto-socorro da Imbetiba, é a questão da lotação, óbvio, e a possibilidade de conseguir fazer esses exames no horário, fora do horário comercial e aos fins de semana. E nós sabemos que, geralmente, a pessoa que trabalha e está adoecida, ela vai procurar o serviço médico no horário depois do trabalho ou aos fins de semana. Então, eu gostaria de entender da Secretaria qual é a estratégia para atender essa demanda no fluxo que vocês estão criando do trabalhador ou trabalhadora que só consegue ir lá fazer o exame, ver se está com dengue, se é Covid, enfim, nos seus horários livres, né, que é fora do horário comercial. Porque a gente entende que as unidades funcionam em horário de plantão, mas aí o laboratório não funciona de plantão, então a gente gostaria de entender como é que isso... Retornando à fala do... É importante destacar, a gente vai fazer uma ação enquanto comitê agora de dengue com as imobiliárias, cheguei a falar até com o presidente, e as associações de moradores. A gente vai ação para todo mundo, chamar eles para perto, integrar com a nossa equipe da Epidêmio, da SEVAS, e a gente fazer um trabalho. Tem muito imóveis, né? E aí a gente vai conseguir adentrar de forma mais amigável com as imobiliárias. Vereadora, é importante ressaltar que as unidades são de urgência e emergência, elas funcionam 24 horas, assim como todos os exames que a gente possui lá dentro. Todo o fluxo criado é um fluxo que atende 24 horas o nosso município. Essa estratégia de alteração de fluxo contou com o aumento do número de funcionários. Então, até essa triagem feita na admissão, ela é feita pelo enfermeiro 24 horas. E como é o enfermeiro que solicita o exame, de acordo com todas as análises de dado e todo o acompanhamento que eu tenho ido diariamente nas nossas unidades, a gente tem visto e a gente tem a comprovação de que os exames eles vêm sendo realizados 24 horas. Por inscrição, vereador Paulo Paes. Senhor presidente, eu gostaria, de primeira mão, perguntar ao nosso coordenador Luan
o nosso secretário, quantos carros chamados fumacê nós temos no município? Ótima pergunta, vereador Paulo Paes. Nós temos um carro, hoje no município, um carro de ultra baixo volume, que é o que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Né? Lembrar que, infelizmente, no antigo governo nós recebemos metade de um fumacê, porque não funcionava. Então, isso tem que ser colocado aqui, é realidade, a gente tem que ser transparente. E a gente tem agora emprega esforços para que a gente possa aumentar esse número de veículos, porque nós precisamos não só do BV, como a gente precisa das motos fumacês, que é um caso de sucesso, utilizado em outros municípios, por isso a visita técnica, para que a gente possa atender região serrana, zona central da cidade, zona sul, ao mesmo tempo, porque é importante que a gente faça um calendário e a programação para mais regiões ao mesmo tempo, ou seja, atende de forma concomitante. É fundamental, a gente já está, né, elaborando, está com o estudo técnico preliminar pronto, está tudo certo para que a gente possa avançar nisso daí. E vai deixar um legado, né? A gente tem as sementes aí para que virem, né, legado. Pois bem, há 36 anos eu estou nessa casa. Quando cheguei, Macaé tinha um carro fumacê. Deveríamos de ter, lá atrás, 120 a 150 mil habitantes. Hoje, somos 230, 250. Teve ainda os governos que o carro fumacê não trabalhou. Que eu acredito que eu não vi esse carro na gestão passada também, Luan. Então, contribuiu para essa proliferação estar muito maior. Não é? Como nós, vereadores, somos o primeiro embate de rua que todo mundo encontra com o vereador, e aí eu quero agradecer mais uma vez, Alexandre, que volte e meia eu faço algumas críticas, mas que são construtivas. Você tem que trazer a crítica para cá para construir alguma coisa, não é simplesmente por criticar e depois largar para lá. E todas as vezes que eu questionei alguma coisa com Alexandre, Alexandre veio a essa casa e sempre deu a resposta e imediatamente procurou a solucionar os problemas que, às vezes, eu questionei. Como o questionamento da semana passada, Alexandre, imediatamente, aí por intercessão do Rafael, e salvaguarda o pessoal, Rafael, de rua, que trabalha, que visita as casas, que fazem um serviço exemplar. Eu várias e várias vezes tenho acompanhado os agentes e o trabalho que eles fazem quando entram numa casa, num quintal e tal. E aí nós tivemos o tal fumacê na Serra, se não me engano, sexta-feira. De lá para cá, a diminuição de todos os pertinentes, né? Que agora ainda apareceu esse mosquito pólvora aí que ninguém vê e é uma desgraça, né? Além do mosquito da dengue. Mas a gente notoriamente percebe a diminuição, Alexandre, de mais de 50%. Com certeza. Nós já vimos essa semana pessoas que estavam com suas casas fechadas na região serrana que não queriam ir mais lá, não. Ah, mas não vou mais lá, não, o mosquito vai me comer vivo lá e tal e tal. Então, já voltaram. Eu já tive vários agradecimentos pelo atendimento da secretaria, né? E aí, Luan, o questionamento da aquisição de novos veículos, né? Que hoje, além da moto, nós estamos aí com uma modernização que é no drone, que hoje já é ocupado aí nas propriedades, nas hortaliças, nas lavouras, né? Que é com muito mais precisão. E, de repente, esse drone avança onde o veículo não vai. Vamos dizer, as obstruções dos canais em Macaé, como que nós chegamos a ele com a viatura? Difícil. Nós vamos chegar próximo, né? O drone talvez seria uma solução de pegar, ele é a solução de pegar a área total.
Então, eu deixo aqui essa observação, Alexandre, para ver se dentro desse contexto das motos, você pudesse incluir o drone, né? Quero, mais uma vez, agradecer. Quando você assumiu, Alexandre, eu falei que você era um rapaz corajoso em ter peito para assumir uma secretaria do jeito que estava em nosso município. E você, Deus tem te iluminado, que você tem feito um trabalho de determinação, atendendo, assim, às necessidades dos munícipes. Muito obrigado. Obrigado, senhor vereador Paulo Paes. Vossa Excelência sabe que ninguém faz nada sozinho. Nesses anos que nós completamos agora no dia 1º, isso se deu no início pelo trabalho da ex-secretária aqui presente, né, de toda a equipe que tiveram um momento difícil de Covid, e depois dessa nova equipe que assume aqui conosco, todos têm trabalhado incansavelmente alta e média complexidade, atenção básica, o Luan, a Helenice, toda a equipe tem sido, o pessoal das ilhas, que eu volto a insistir que a parte administrativa é importante para que aconteça as coisas na ponta. Então, nada nós seríamos ou teríamos chegado até aqui se não fosse pela equipe. Então, eu tenho que agradecer muito realmente, como falou, a Deus, por ter assumido esse desafio, uma missão, porque a saúde é uma missão. A gente lida com vidas. Obviamente, tem momentos que não só eu, o trio desanima como ser humano, fica chateado com coisas que acontecem, mas a gente segue firme. Eu brinquei com o senhor há pouco tempo atrás, lá na roça, a gente é igual o pau de goiabeira, né? Enverga, mas não quebra. Então, vem aqueles ventos mais fortes, a goiabeira vai lá embaixo, mas ela volta ali com todo o ânimo, né, e desejo de acontecer e de fazer. Então, tudo que vier de novidade, de acréscimo, para melhorar a qualidade de serviço, nós vamos fazer, só pode ter certeza disso. Eu volto a repetir o que eu falei aqui há 2 anos atrás. Nós iniciamos aqui com um BI, hoje nós temos na saúde 1 bi 300, né? O dinheiro está sendo aplicado com muita seriedade. O dinheiro, claro que tem muita coisa para ser feito, a gente reconhece, sabe disso, mas o dinheiro da saúde hoje ele é aplicado cada centavo para a população. A população sabe que a gente tem aí um trabalho realizado com as equipes, com transparência, a Câmara está presente sempre cobrando, a gente atende os vereadores cobram, o Conselho, que antes não era ouvido, hoje tem sua sede, o Conselho de Saúde que nos fiscaliza, né? A gente tem trabalhado de mãos dadas com ele, os órgãos fiscalizadores, então, Ministério Público, a gente iniciou aqui, o presidente sabe que eu estou falando, um trabalho nessa casa, numa sessão que esteve aqui, e dali a gente conseguiu avançar em muitos aspectos da saúde. Então, vereador Paulo, se não fosse o apoio de todos, a gente não teria chegado até aqui. Agradeço as palavras do senhor. Por ordem de inscrição, vereador George Jardim. Senhor presidente, colegas vereadores, público nos assiste presencialmente pela internet, meu bom dia. Quero parabenizar o secretário de Saúde, o Alexandre Cruz, a Nayara, a Natália e ao Luan. Eu acho que nós que exercemos o cargo público, nós temos que estar presente dando satisfação à população. E o momento que nós vivemos é um momento crítico, mas aonde o homem público está em cima cada dia combatendo esse mal da dengue, né, que mata, que na realidade também cada um tem que fazer a sua parte. Outra parte que não cabe ao órgão público é a parte do cidadão. Aquele cidadão que também tem que se mexer, tem que se cuidar, tem que preservar. E nós vivemos aqui, meu secretário Alexandre Cruz, um problema muito sério dentro de Macaé. A situação daquele que cuida do seu metro quadrado, que preserva seu metro quadrado, e daquele especulador, daquele que comprou o terreno e abandonou. Eu acho que se não existe uma lei, senhor presidente, nós temos que elaborar uma lei. Perfeito. Elaborar uma lei. Porque na cidade de Pompeia, que é uma cidade de São Paulo, existe uma lei, onde o órgão público vai lá, limpa esse terreno e deixa uma placa lá. Favor procurar a secretaria tal para acertar os seus débitos com as despesas que o órgão público teve com o seu terreno, que é a responsabilidade da pessoa. Então, o que você mais vê em Macaé, pessoas que não são de Macaé, sabem que Macaé tem um crescimento através do petróleo, principalmente estrondoso, e a pessoa compra ali um imóvel e deixa ali abandonado. E ali a prefeitura tem que fazer
todos os serviços que é de responsabilidade do cidadão que comprou aquele imóvel. E a prefeitura vai com seu maquinário, vai com seu pessoal e limpa aquele terreno aonde esses custos ainda ficam para o cofre público, na realidade. Então, eu acho que isso não pode ser dessa forma. Cada um tem que cuidar do seu metro quadrado e do seu patrimônio. Então, seu secretário, essa é a minha colocação, porque, na verdade, tem que ter a participação da população, porque você vê o trabalho aí do agente comunitário, quando ele bate no portão, é um cachorro que vai atacar ele, às vezes é uma pessoa que não deixa entrar dentro da sua casa, porque sabe que está errado, esse desafio do dia a dia para preservar esse mal, essa doença que é transmitida através do mosquito. Então, eu tenho aqui uma colocação, porque também o vereador, ele é uma porta de entrada para o cidadão que faz o seu questionamento. E a mim chegou, nessa conversa que nós estamos tendo aqui, que vocês estão explicando, já chegou através do meu WhatsApp uma denúncia. George, ao posto Top 7, que foi fechado em frente do Banco do Brasil, porque está tendo um abandono aquilo ali. Cobra aí ao secretário, cobra aí as pessoas que fazem parte da administração dele a respeito desse posto Top 7, porque está abandonado. E, provavelmente, se está abandonado, o dono não está tomando a providência que tem que tomar. E aí, os vizinhos vão ter que pagar o preço? Logo ali do lado tem o pessoal da academia, é eles que vão ter que pagar esse preço do abandono? Enfim, na realidade é uma denúncia, né, que eu estou fazendo aqui, que a secretaria possa tomar as providências devidas em cima dessa limpeza, né, desse embate com esse posto, se realmente está existindo isso ou se não está existindo, certo? Se não está existindo, na realidade, uma obrigação do cidadão. Parabéns para ele. Mas se está existindo, aí já entra as autoridades competentes, no caso, que tem que ser tomada as providências. E outra coisa, também não sei se está sendo tomada alguma providência, que é no parque da cidade. Não é isso? Já está, Luan, tomando? Jorge, muito importante essa observação. Primeiro dizer que, às vezes, por exemplo, a gente faz um acompanhamento de alguns locais. Então, às vezes as pessoas não veem, mas os agentes monitoram, né? O Marcelino está ali, no qual eu agradeço, porque a gente não faz nada sozinho, meu supervisor geral Marcelino, 2 a 3 décadas de trabalho, Rodrigo, que me acompanha também incansavelmente. Então, a gente acompanha esses locais, então os agentes, às vezes, colocam lá um biolarvicida e, às vezes, não aparece, né? Porque é um trabalho diferente, um trabalho, na verdade, quase que invisível, mas a gente controla para não dar larva. Mas é importante, sim, que a gente possa, junto com postura, tem cobrado muita participação da postura nessa questão. E a sua segunda pergunta, desculpa, que eu esqueci. Foi. Parque da Cidade. Parque da Cidade, a gente tem imagens, inclusive, ontem nós fizemos um trabalho lá de controle de vetores ontem. A gente faz a cada periódico, a cada 15, 20 dias, mas a gente fez um trabalho ontem, tanto no Parque da Cidade como no Centro de Convenções. Eu não coloquei foto do Parque da Cidade ali, coloquei do Centro de Convenções, mas a gente faz visita rotineira, acompanha. São chamados, né, para a gente, são pontos estratégicos. Obrigado, Luan. Na realidade, o vereador Paulo Pai, Luan, colocou aqui a realidade do drone. O drone hoje é uma realidade na agricultura. O drone pulverizador hoje ele faz um serviço 100% correto. O drone hoje ele tem uma precisão 100% do serviço dele de pulverização. Eu acho muito legal, muito bacana, muito útil, na realidade, estudar, né, essa colocação do vereador, como também o drone hoje, né, para ele pesquisar, para ele ver aquela área por cima, esse drone hoje, que não é o drone pulverizador, é o outro drone, né? O drone que pode também ser usado, porque você vai por cima, você vai ver alguns focos, por cima você vai ver a piscina que está abandonada, por cima você vai ver a caixa d'água que está abandonada, não é isso? E tomar as devida providência. E, por fim, o presidente da Casa fez algumas ponderações sobre o Centro de Referência para Pessoas com Deficiência, o trabalho dos profissionais da área do meio ambiente e a importância do saneamento básico para a população. Além disso, ele discutiu sobre a falta de auxiliares escolares em Macaé. A gente já segue para mais um ano, né? No próximo dia 2 de abril é mais um dia de
um dia mundial de conscientização do autismo, não é? A gente já segue aí para o final de 4 anos do governo Elbert, né? E aí eu peço com toda a sensibilidade do senhor, de todos os secretários, de todos os técnicos, que a gente possa, de fato, tirar do papel a questão do Centro de Especialidade PCDs, né? Porque é um grupo que precisa realmente desse atendimento, né? E a gente seguir nessa questão. Outra questão é uma questão que eu acho que o senhor já vem cuidando, é a questão da regulação dos pacientes através de transferência via Estado, tá? A gente pede que o cuidado seja feito porque está faltando informação dos pacientes, né? Eu estou cuidando de uma paciente e faltou informação dessa paciente, por isso que essa paciente não foi transferida, né? E aí, se não tem alguém perto ali, as coisas vai ficando, e aí eu já sei que o senhor está cuidando, que a gente teve o prazer de falar ontem. Se não fosse pelos profissionais aqui, e aí eu faço um reconhecimento, a gente não teria dado um passo na questão de proteger o meio ambiente do município dessa cidade. Eu falo por quê? Porque a Aroeira, ela não tinha 1% do saneamento, não tinha nada, nem a comunidade do Morro de São Jorge, nem a comunidade do Morro de Santana, nem a Aroeira. E aí, nesta reunião aqui, né, ressaltar o brilhantismo do procurador do município de Macaé, da doutora Bia, né, que questionaram a empresa BRK, né, uma vez que estas questões aqui estavam baseadas no terceiro termo, né, um termo de compromisso da empresa com o município de Macaé, e ali a gente encontrou a falta do comprometimento desse termo 3, que foi a questão dos 12 km, que ainda faltava conclusão, e a gente conseguir incluir a Aroeira, então, no terceiro termo. Então, ressaltando o grande trabalho aqui dos profissionais, né, reconhecer da importância da gente tratar do saneamento da Aroeira, né, uma vez que a gente mora na Aroeira, né, vereador Reginaldo, e a gente sabe da importância. O Canal do Capote agradece, né, que a gente vai ter 100% do nosso saneamento tratado ali naquela comunidade, e a gente, Luciano, líder da bancada, a gente precisa avançar na assinatura do 4º termo, porque senão a gente vê aqui a questão do canal Macaé Campos, né? Se a gente não avançar para assinar o 4º termo, que a gente ainda tem 30 anos ainda de contrato firmado com a empresa, a gente deixa, então, de cuidar do canal Macaé Campos. E aí a gente vê, né, a epidemia, a proliferação de mosquito, né, castigando, assolando a sociedade. Não é? A gente cumpriu o nosso papel de cobrar, de fazer a reunião, da gente entender da importância, e a gente conseguiu avançar. Então, nada mais justo do que reconhecer o grande trabalho aqui dos profissionais. Também gostaria aqui também de ressaltar a questão do requerimento. A gente vem recebendo várias denúncias, né, de mães, por exemplo, que não têm auxiliar nas salas de aula, e os seus filhos, né, por falta desse auxiliar, os seus filhos voltam para casa sem a presença escolar. Eu acho que isso é muito grave, né? A gente viu na última semana o processo seletivo sendo publicado, né? Para a gente estender aí uma quantidade que seja viável para os profissionais, para a secretária também, Leandra, né? Segundo o registro de ata, o vereador Guto Garcia, o professor Guto Garcia, deixou registrado em ata aqui que esse requerimento fora dado entrada no ano passado, né? Então, a gente pede ao secretário de RH que possa tomar em relação. A gente vê também na secretaria um orçamento considerável. A gente pede que eles trabalhem com planejamento, né, programação de tudo isso. A gente
falou no ano passado que ia ter número considerável de aumento de alunos, né? A gente vê que, na verdade, eles deixam os profissionais muito, né, com uma carga grande, né? A gente sabe que as 35, no máximo 40, tem 55, 60 alunos em cada sala de aula. Isso também é grave, tá? A gente deixa de dar atenção ao mínimo para que a gente possa cuidar em parte do máximo, e eu tenho certeza que o profissional não consegue, né? A gente falou várias questões aqui relacionadas à educação, a questão de climatizar as escolas, entendeu? A gente já marcou reuniões aqui junto com o Luciano Diniz, junto com a Enio, para que a gente pudesse ajudar na parte burocrática dos processos. A gente avançou, mas ainda recebemos denúncia de mães que levam os alunos para a sala de aula e que voltam para casa por falta de auxiliar. Então, a gente pede à secretária que possa cuidar dessa questão, porque é uma questão que a gente, né, essa questão da frente parlamentar, entendeu? Do que eu acredito, do que eu entendo, do que a gente sabe que é uma lei que resguarda essas crianças. Então, a gente pede à Secretaria de Educação e também à Secretaria de Saúde